Hoje eu quero falar com você que você tem uma união conjugal que não é reconhecida pela igreja, que está em discordância com o que a igreja prega e exorta. Também quero falar com você que é membro de uma comunidade, que acolhe casais, que acolhe pessoas que têm esse desejo de voltar para a igreja, tem esse desejo de servir mais, estar mais próximo de nosso Senhor, mas que tem essas situações que são irregulares ainda para a igreja. Meu nome é Alexandre Ferreira, sou consagrado da comunidade católica Sagrada Família e hoje eu venho falar sobre o capítulo 8 do Amoris Laetitia, sobre como acompanhar, discernir e integrar a fragilidade, integrar esses irmãos que estão nessa situação vulnerável e frágil para a nossa igreja. Bom, então vamos falar sobre o capítulo 8 do Amoris Laetitia, sobre acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. A exortação do Papa Francisco, a exortação pós-sinoidal. Né? Ele começa falando uma coisa que os padres do sínodo começaram afirmando, como todo evangélico, como a igreja afirma, né? Que toda ruptura do vínculo matrimonial é contra a vontade de Deus. Porém, que a igreja está consciente também da fragilidade de muitos dos seus filhos. Então, é necessário ter esse olhar de que muitos de seus filhos estão frágeis nessa concepção, né? Mas ele fala uma coisa que eu acho muito bonita, né? A igreja deve acompanhar com atenção e solicitude os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido e extraviado, dando-lhes de novo confiança e esperança, como a luz do farol de um porto ou de uma tocha acesa no meio do povo para iluminar aqueles que perderam a rota ou estão no meio da tempestade. Né? A igreja precisa ser esse farol. Né? O matrimônio precisa ser esse farol. O sacramento precisa ser esse farol das famílias que estão perdidas no meio da tempestade, dos homens e mulheres que estão perdidos no meio da tempestade, né? que perderam a rota. Né? Para isso a gente precisa resgatar essa beleza e a profundidade e a beleza do matrimônio. O matrimônio que ele define logo em seguida. O matrimônio cristão, reflexo da união entre Cristo e sua igreja, realiza-se plenamente na união entre um homem e uma mulher, que se doam reciprocamente com um amor exclusivo e livre fidelidade, se pertencem até a morte e abrem-se à transmissão da vida, consagrados pelo sacramento que lhes confere a graça para se constituírem como uma igreja doméstica e serem fermento de vida nova para a sociedade. É essa beleza do matrimônio que é necessário que nós, enquanto membros da igreja, possamos fazer chegar aos corações das pessoas que nos procuram. Né? Ele vai falar posteriormente sobre a questão da gradualidade, né? A lei da gradualidade, né? Que é exatamente essa proximidade que a gente precisa ter e entender que as pessoas não chegam a nós prontas, né? E o quanto que é importante acolher as pessoas dentro da maneira como elas conseguem hoje responder a essa realidade, né? E ele vai falar que existe uma lei da gradualidade e não a gradualidade da lei, né? Mas uma gradualidade no exercício prudencial dos atos livres em sujeitos que não estão em condições de compreender, apreciar ou praticar plenamente as exigências objetivas da lei. Então é necessário que nós acolhamos essas pessoas e que a gente possa entender qual que é a realidade que elas estão. Para isso é preciso entender qual que é a situação de caso a caso. O discernimento das situações chamadas irregulares. Né? O Papa Francisco fala sobre a importância de integrar a todos. Né? Trata-se de integrar a todos. Deve-se ajudar cada um a encontrar a sua própria maneira de participar na comunidade eclesial para que se sinta objeto de uma misericórdia imerecida, incondicional e gratuita.
né? Não me refiro só aos divorciados que vivem uma nova união, mas a todos, seja qual for a situação em que se encontra. Então, você que hoje se encontra fora do que a igreja pede na sua vida, porque você vive de uma maneira errada, segundo as leis de Deus, é importante que você entenda, nós queremos te acolher, a igreja quer te acolher. O Papa Francisco está dizendo, venha como o filho pródigo, venha para que nós possamos ajudá-lo nesse caminho, né? Ajudá-lo nesse caminho de reintegração, né? Ele vai falar especificamente sobre os casais de nova união, os divorciados que vivem em uma nova união. Uma coisa é uma segunda união consolidada no tempo, com novos filhos, com fidelidade comprovada, dedicação generosa, compromisso cristão e consciência da irregularidade da sua situação. É diferente quando você tem uma situação de uma segunda união, que você entende que é uma situação irregular, mas existe amor, existe família, existe afeto, existe consciência dos valores da família, né? Coisa diferente, porém, vai dizer o Papa Francisco, é uma nova união que vem de um divórcio recente, com todas as consequências de sofrimento e confusão que afetam os filhos e famílias inteiras, ou a situação de alguém que faltou repetidamente aos seus compromissos familiares. Deve ficar claro que este não é o ideal que o Evangelho propõe para o matrimônio e para a família. Não são essas as famílias que nós desejamos, né? Mas é importante que nós possamos ouvir e acolher, né? Novamente, para que as pessoas possam entender qual que é o ideal e o princípio do matrimônio e da família na igreja. Uma das coisas que ele propõe aos sacerdotes na exortação, ele fala que os sacerdotes e nós, como membros de família, como pastoral familiar, como pessoas que trabalham com famílias, falam sobre exercer a questão do exame de consciência, né? Ele fala, os divorciados recasados deveriam interrogar-se como se comportam em relação aos seus filhos, quando a união conjugal entrou em crise. Se houve tentativas de reconciliação, qual é a situação do parceiro abandonado? Quais são as consequências da nova relação sobre o restante da família e sobre a comunidade dos fiéis? Que exemplo oferece aos jovens que se devem preparar para o matrimônio? Uma reflexão sincera pode fortalecer a confiança na misericórdia de Deus, que a ninguém deve ser rejeitada. Trata-se de um itinerário de acompanhamento e discernimento que orienta esses fiéis para a tomada de consciência da sua situação perante Deus. É essa relação com Deus que precisa ser resgatada. E para isso precisa haver um exame de consciência sincero. Quais foram as falhas que aconteceram, né? Quais são as coisas que necessitam serem realizadas e trabalhadas, né? E é muito importante que a gente possa fazer esse exercício de reflexão e que isso também é acolhimento, né? Isso também é um acolhimento. E é preciso que a gente possa entender isso, mas também que a gente possa entender que circunstâncias aconteceram essas separações, esses divórcios, né? É importante, e ele fala que em um capítulo específico na exortação, é sobre as circunstâncias atenuantes do discernimento pastoral, né? Que limitam a capacidade de decisão, que dizem respeito ao desconhecimento, às vezes, do significado, do sentido do matrimônio, mas também a outras sérias questões sociais, de costumes, de normas, de valores que as pessoas vivem e que chegaram a esse fim, né, sobre a questão do matrimônio. Então, cada caso é um caso que precisa ser olhado e discutido com muito carinho e com muito respeito, né, sem julgamento. E isso ele fala também, né, a importância da lei, né? Um pastor não pode sentir-se satisfeito, e ele está dizendo pastor, mas eu estou dizendo todo membro de comunidade, todo mundo que trabalha com família. Um pastor não pode sentir-se satisfeito apenas aplicando leis morais aos que vivem em situações irregulares, como se fossem pedras que se atiram na vida das pessoas. A lei natural não pode ser apresentada como um conjunto já constituído de regras que se impõe a priori ao sujeito moral, mas é uma fonte de inspiração objetiva para o seu processo, eminentemente pessoal de tomada de decisão.
Por causa dos condicionalismos ou dos fatores atenuantes, é possível que uma pessoa, no meio de uma situação objetiva de pecado, mas subjetivamente não seja culpável ou não seja culpável plenamente, possa viver em graça de Deus, possa amar e possa também crescer na vida da graça e da caridade, recebendo para isso a ajuda da igreja. A lei ela é feita para salvar, assim como Jesus, né? Ela vem para poder dizer a beleza do matrimônio, o sentido do matrimônio, o sentido da família, né? E a lei ela é feita para salvar, não para julgar, né? Para direcionar, exatamente aquele farol que ele fala no início da exortação, desse capítulo da exortação. E aqui uma coisa muito importante que ele fala: para evitar qualquer interpretação tendenciosa, lembro que de modo algum deve a Igreja renunciar a propor o ideal pleno do matrimônio, o projeto de Deus em toda a sua grandeza. É preciso encorajar os jovens batizados para não hesitar perante a riqueza que o sacramento do matrimônio oferece aos seus projetos de amor, com a força do apoio que recebem da graça de Cristo e da possibilidade de participar plenamente da vida da Igreja. E para finalizar, ele fala sobre a importância de nós podermos acompanhar de fato essas pessoas nesse caminho, nessa gradação, até a beleza e o significado do matrimônio. Por fim, convido os fiéis que vivem em situações complexas a aproximar-se com confiança para falar com seus pastores ou com leigos que vivem entregues ao Senhor. Nem sempre encontrarão neles uma confirmação das próprias ideias ou desejos, mas seguramente receberão uma luz que lhes permite compreender melhor o que está acontecendo e poderão descobrir um caminho de amadurecimento pessoal. Nem sempre as pessoas que vão te ouvir vão concordar plenamente com você, mas é um caminho de amadurecimento e de conhecimento do que significa, de fato, o matrimônio e a família. E aos pastores, e a nós, cristãos, que estamos nesse lugar de escuta, convido a escutar com carinho e serenidade, com desejo sincero de entrar no coração, do drama das pessoas e compreender o seu ponto de vista, para ajudá-las a viver melhor e reconhecer o seu lugar na igreja. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar a questão da espiritualidade conjugal e familiar. Não perde esse vídeo. Fica com Deus.